Por que você se prepara por semanas para uma situação social, respira aliviado quando ela passa, e em pouco tempo está com o mesmo medo, ou maior? Se isso já aconteceu com você mais de uma vez, você provavelmente se fez uma dessas perguntas em algum momento. Por que não melhora? Por que fica até pior? O que há de errado comigo que nem o tempo resolve? Esse vídeo é sobre o que está acontecendo embaixo disso. E a resposta não tem nada a ver com força de vontade, com coragem ou com alguma falha que só você tem. Tem a ver com um mecanismo específico, identificável e, isso importa, que pode ser interrompido. Hoje a gente vai entender por que fugir das situações sociais faz o medo crescer. Não de forma vaga, com precisão. O que acontece no momento da fuga? O que o cérebro aprende com isso? E por que essa aprendizagem se acumula ao longo dos meses e dos anos até o ponto em que você está agora? Isso não vai resolver tudo, mas vai fazer algo que, dependendo de quanto tempo você carrega isso, pode ser mais valioso do que qualquer técnica. Vai fazer sentido. E quando o ciclo faz sentido, a culpa perde o chão. E sem a culpa no caminho, a saída começa a aparecer. Vamos começar com um momento que todo mundo que tem timidez extrema conhece muito bem. Você tem uma situação pela frente. Pode ser uma apresentação, uma reunião, uma festa que um conhecido te convidou, uma ligação que você precisa fazer faz dias. Não importa o tamanho. O que importa é o que acontece antes. A antecipação começa. O coração acelera um pouco. Os pensamentos entram em loop. E se eu travar? E se todo mundo perceber? E se eu não souber o que dizer? O corpo registra tudo isso como sinal de perigo. E então, em algum momento, você toma uma decisão. Não vai. Cancela. Adia. Inventa um motivo. Ou simplesmente não responde. E aí acontece algo que é ao mesmo tempo completamente compreensível e completamente traiçoeiro. Você se sente melhor. O alívio é imediato, real. O corpo relaxa. A tensão vai embora. Você pode respirar de novo. Por alguns minutos, às vezes por algumas horas, parece que o problema sumiu. Mas sumiu? Pensa na última vez que você evitou alguma coisa por causa do medo. Semana seguinte, quando uma situação parecida apareceu, o medo estava menor ou maior? Quem tem timidez extrema sabe a resposta. Não precisa pensar muito. O alívio dura. O medo fica. E não só fica, cresce. Às vezes devagar, às vezes de forma que você só percebe quando olha para trás e vê que o território da sua vida foi encolhendo. Situações que antes você enfrentava com esforço, agora parecem impossíveis. Lugares que você frequentava, agora evita. Conversas que antes conseguia ter, agora travam antes de começar. A pergunta que fica é: por quê? Se a fuga alivia, por que não alivia de vez? Por que o medo volta? E por que volta maior? Essa resposta está num mecanismo que o cérebro usa o tempo todo, não só em situações sociais. E quando você entende como ele funciona, o ciclo para de parecer uma falha e começa a aparecer o que realmente é: lógica. Uma lógica que virou armadilha. O cérebro humano tem uma função que, ao longo de milhões de anos de evolução, salvou incontáveis vidas. Ele aprende a reconhecer perigo com base em experiências passadas. Você tocou numa superfície quente uma vez. Sentiu dor. O cérebro registrou: superfície quente igual a perigo. Na próxima vez que você se aproximar de algo assim, o sinal de alerta dispara antes de você tocar. Você recua. O cérebro conclui: recuar funcionou. O perigo foi evitado. O aprendizado se fortalece. Esse mecanismo é extraordinariamente eficiente. O problema é que ele não distingue perigo físico de perigo social. Em algum momento da sua história, pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, pode ter sido num evento específico ou numa série de eventos menores, uma situação social foi registrada como ameaça. Alguém riu. Você travou na frente de todo mundo. Você disse algo e a reação foi humilhante. Ou simplesmente o ambiente em que você cresceu sinalizou repetidamente que se expor era arriscado. O cérebro fez o trabalho dele,
registrou. Situação social igual a perigo potencial. Reação de alarme ativada. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não percebe. Cada vez que você foge de uma situação social e sente alívio, o cérebro não interpreta isso como "ufa, escapei de algo que não era realmente perigoso". Ele interpreta como confirmação. Fugi e sobrevivi. A fuga foi a resposta certa para o perigo. É isso que o alívio faz. Não neutraliza o medo. Ensina ao cérebro que o medo era justificado e que a fuga foi a solução correta. O sinal de alarme, na próxima vez, dispara mais cedo, com mais intensidade, porque o cérebro agora tem mais evidência de que aquela situação é perigosa. É por isso que o alívio não dura, porque ele não está resolvendo o problema. Está ensinando ao cérebro que o problema é real. Aprendizado pode ser desaprendido, mas enquanto cada fuga é registrada como confirmação de perigo, o aprendizado vai na direção errada. Isso tem um nome na psicologia: reforço negativo. Não é punição. É quando um comportamento se fortalece porque ele remove algo desconfortável. Você foge, o desconforto some, o cérebro aprende que fugir funciona. Você foge mais, o desconforto volta maior, o cérebro aprende que o perigo cresceu. Não é fraqueza, não é frescura, é um mecanismo. E ele está funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Só que para o objetivo errado. Agora que o mecanismo está claro, dá para ver o paradoxo inteiro. A evitação foi, em algum momento, uma resposta razoável. O mundo social pode ser cruel, especialmente quando você está crescendo. Especialmente quando você não tem as ferramentas para lidar com julgamento ou rejeição. Fugir fez sentido. Protegeu. O problema é que o cérebro não tem data de validade para esse aprendizado. Ele não acorda num dia e pensa: bom, agora essa pessoa é adulta, as situações mudaram, vou recalibrar o nível de ameaça. Ele continua aplicando a mesma lógica que aprendeu. E toda vez que você confirma essa lógica fugindo, ela fica mais enraizada. E aqui está o paradoxo que aprisiona. Você evita porque o medo é grande. Ao evitar, o medo cresce. O medo maior justifica mais evitação. A evitação maior faz o medo crescer ainda mais. E assim o território vai encolhendo. Não de um dia para o outro, mas degrau por degrau, até o ponto em que situações que pareciam gerenciáveis se tornam impossíveis. A vida vai passando enquanto a gente evita. Não de forma dramática, de forma silenciosa. A conversa que não foi iniciada, o emprego que não foi tentado, a amizade que não foi construída, o evento que foi cancelado, o convite que foi ignorado. Cada um desses momentos é pequeno. Acumulados, são uma vida que foi vivida dentro de um espaço cada vez menor. E o mais cruel desse ciclo é que ele se justifica a si mesmo. Quanto mais você evita, mais o medo parece confirmar que havia razão para evitar. O cérebro não vê a armadilha. Ele vê um sistema de proteção funcionando. É por isso que entender o mecanismo importa tanto. Não porque o entendimento resolve sozinho, não resolve. Mas porque, sem ele, a luta contra a timidez parece uma luta contra si mesmo. Parece que você é o problema. Que tem algo errado no seu caráter, na sua personalidade, no que você é. Não tem. O problema não é você. É o aprendizado que o seu cérebro está aplicando numa situação onde ele não serve mais. E aprendizado que foi ensinado pode ser desaprendido. Se você chegou até aqui e sente que esse mecanismo explica muita coisa que você vivia sem conseguir nomear, tem mais. A Masterclass, A Ciência da Timidez, vai mais fundo. Os outros mecanismos que mantêm o ciclo ativo. Por que certas experiências na adolescência têm peso desproporcional? E o mapa completo de como a exposição gradual reconfigura o que o cérebro aprendeu. O link está na descrição. Então, o que quebra esse ciclo? A lógica simples diria: em frente. Se a fuga reforça o medo, o enfrentamento deveria desfazê-lo. E está certo, mas com uma condição que muda tudo. O enfrentamento só reconfigura o aprendizado do cérebro se ele acontece abaixo do limiar de pânico. Quando a exposição é grande demais, quando o salto é alto demais,
o cérebro não interpreta como enfrentei e sobrevivi. Ele interpreta como fui forçado a algo insuportável e sobrevivi por sorte. O sinal de alarme não diminui. Em alguns casos, aumenta. É por isso que simplesmente enfrente não funciona para quem tem timidez extrema. Não é falta de coragem. É que o enfrentamento abrupto confirma ao cérebro que a situação era tão perigosa quanto ele pensava. O que funciona é diferente, e é contraintuitivo para quem está no meio do ciclo. O que funciona é a exposição que o cérebro consegue processar sem entrar em colapso. Uma situação que ativa o desconforto, porque precisa ativar, sem sinal de alarme não há aprendizado novo. Mas não ultrapassa o ponto em que a única resposta possível é fugir ou congelar. Quando isso acontece, quando você fica numa situação desconfortável e o perigo que o cérebro antecipou não se concretiza, algo começa a mudar. Devagar. Não de golpe, mas o registro muda. Fui lá, o alarme disparou e o desastre não aconteceu. Essa informação nova começa a competir com o aprendizado antigo. Com repetição e gradação, o sinal de alarme começa a calibrar. Não some, mas diminui. E o que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil. E o que parecia difícil começa a parecer só desconfortável. E o desconfortável, com o tempo, começa a parecer gerenciável. Isso é o que a exposição gradual faz. Não treina coragem, reconfigura o aprendizado. A objeção que aparece aqui, e é uma objeção honesta, é essa. Tudo bem, eu entendo o mecanismo, mas entender não me faz conseguir, ainda trava. Sim, e entender não era para resolver sozinho. Mas tem uma diferença enorme entre travar sem saber porquê e travar sabendo o que está acontecendo. No primeiro caso, a paralisia confirma que você é defeituoso. No segundo, a paralisia é informação. O alarme disparou. O degrau é grande demais, preciso de um menor. Entender o mecanismo é o que torna a exposição gradual suportável em vez de irracional. Sem ele, comece pequeno, parece condescendência. Com ele, comece pequeno é a instrução que o mecanismo realmente precisa para funcionar ao contrário. Se esse tema tocou em algo que você ainda não conseguiu nomear direito, tem um material na descrição que vai mais fundo nisso. Os mecanismos, o mapa e por onde a saída começa de verdade. A gente cobriu bastante coisa hoje. O alívio que vem com a fuga e por que ele não é o que parece. O mecanismo pelo qual o cérebro aprende e reforça o medo a cada evitação. O paradoxo que aprisiona. Fugir é a solução que cria o problema. E o que o cérebro precisa para começar a aprender diferente? Agora você sabe o que está acontecendo embaixo disso. Mas quero fechar com algo que vai além do mecanismo. Quem carrega timidez extrema por anos passa a acreditar, em algum nível, que o medo é parte do que é. Não algo que aprendeu, algo que é. E essa crença é, talvez, a parte mais pesada de tudo isso. Porque se o medo é o que você é, não tem o que fazer, não tem caminho, tem apenas adaptação. O que esse vídeo tenta mostrar, e o que a ciência do comportamento mostra de forma muito clara, é que não é assim. O medo social não é identidade, é aprendizado. Um aprendizado que o cérebro fez com as ferramentas e as experiências que tinha disponíveis, num momento em que fazia sentido fazê-lo. E aprendizado que foi ensinado pode ser desaprendido. Não de golpe, não em 7 dias, não porque você decidiu querer mais, mas degrau a degrau, exposição por exposição, cada vez que o cérebro recebe uma informação nova que compete com o registro antigo. Então, antes de fechar esse vídeo, uma pergunta para você levar. Qual é a menor situação social que você está evitando agora? Não a maior, não a que mais te paralisa. A menor? Aquela que provoca desconforto, mas que, se você for honesto, talvez fosse possível. Não confortável, não fácil, apenas possível. Esse é o degrau, não o próximo, esse. Porque é nesse degrau, no menor que ainda é real, que o cérebro começa a aprender que o mundo é um pouco menos perigoso do que ele pensou.
Você não precisa virar outra pessoa. Precisa de liberdade. E a liberdade começa exatamente aí. Só esse degrau, não o próximo.